Olá, senhoras e senhores do portal Jovens News. Hoje nós estamos aqui com Keila Tomás, ela que é psicóloga, né? E nós vamos falar hoje sobre o Setembro Amarelo, sobre a depressão. Olá, dona Keila, seja bem-vinda. Obrigada. O Setembro Amarelo está sendo febre, não só aqui em Chapadão do Sul, mas em todo o mundo, né? Vamos falar a respeito um pouco sobre o Setembro Amarelo. Olá a todas as pessoas que estão ouvindo. O intuito é falar sobre o Setembro Amarelo, explicar o objetivo dele, né? Que é uma prevenção ao suicídio, mas quando a gente diz vamos falar sobre isso, é para a gente falar sobre a depressão, né? Então, a depressão, a gente sabe que é o mal do século, e a Organização Mundial da Saúde instituiu o setembro, especificamente, dia 10, como uma maneira de prevenir esse suicídio que é levado pela depressão. Então a pessoa vai começando a ter um quadro depressivo, isso vai piorando até ela perder todo o sentido da vida, sentir uma desesperança, e aí o resultado acaba que sendo, né, muitas das vezes, tirar a própria vida. Mas o nosso foco é trabalhar a saúde mental. Até quando começou o ano passado, a gente teve uma repercussão muito grande, porque teve campanhas a respeito desse assunto, e pessoas foram em escola contar testemunhos, e aí sentiu que em setembro teve até um aumento, né? Porque o foco que foi trabalhado foi muito o suicídio. Então a gente precisa, assim, no meu ponto de vista e de alguns colegas, trabalhar o bem-estar, trabalhar as maneiras como a gente pode evitar isso, né? Então, dar foco na saúde mental, entender o que é depressão, o que é tristeza, ficar atento em casa, né, num quadro depressivo, porque as pessoas que têm depressão não percebem que estão com depressão, tá? E quanto mais grave, ela tem menos autopercepção disso. Então, a gente conta com a família para isso, para que as pessoas percebam modificação no comportamento, uma tristeza contínua, a pessoa não se alegra com nada, um desânimo com a vida, com o trabalho, né? Não tem expressão de sorriso, isso vai piorando, até a pessoa perder graça na vida, né? E aí resultar naquilo que a gente não quer. É verdade. E o que é, na realidade, a diferença entre depressão ou tristeza? A tristeza, geralmente, ela tem um motivo, né? Ou a pessoa perdeu o emprego, ou perdeu um ente querido, né? Alguma coisa que resultou. Geralmente, dependendo da pessoa, o DSM descreve como 2 semanas de tristeza, mas a gente não tem como dizer, porque cada ser humano ele é um. Então, ele elabora de uma maneira diferente a sua perda ou o seu sentimento. Então, ela tem um período de duração, tá? E ela tem um motivo. A depressão não. A maioria das vezes ela não tem um motivo específico, porque ela é um conjunto de coisas que a pessoa vai acumulando ao longo da vida, entendeu? E às vezes até pode ter a perda de alguém, e isso, com o tempo, depois de 6 meses, ela foi sentindo aquela tristeza e aí foi desenvolvendo a depressão. Mas ela tem uma durabilidade maior, né? Bem maior. E ela não é passageira, que nem a tristeza. Então a gente tem que entender isso. A tristeza, ela tem um motivo, ela é passageira. A depressão não. A pessoa vai piorando o quadro, vai ficando mais deprimida, vai perdendo. E uma característica legal que a gente pode perceber, para diferenciar bem, é que a tristeza, a pessoa se alegra em alguns momentos. Tá? Então, por exemplo, aconteceu uma coisa boa durante o dia, então ela demonstra alegria naquele sentido, mesmo que ela esteja triste em outro momento. A depressão não. Pode acontecer uma coisa maravilhosa, mas a pessoa, para ela, ela não demonstra alegria, ela não demonstra exaltação por conta daquilo, entendeu? Ela não tem a mesma apatia. A mesma empatia. E outra questão, em escolas, delegacias, sociedade, como é visto assim essa depressão, essa situação? A gente ainda tem muito julgamento, né? As pessoas julgam muito, elas desacreditam muito, elas acham que é frescura. Então, o intuito dessa campanha do Setembro Amarelo é a gente trabalhar o amparo, o acolhimento, sem julgamentos, né? As pessoas até dizem falta de fé, né? É falta de Deus, é falta disso, é falta daquilo. Pode ser falta de muita coisa, né? A gente não sabe dizer, e nós, assim, não podemos rotular nada. A gente tem que acolher,
Procurar ver o que a gente pode fazer para auxiliar, escutar, ser uma escuta, entender que cada um sente a dor diferente, não é porque eu consigo enfrentar meus problemas de uma forma forte ou dinâmica que todo mundo vai ser igual, entendeu? Então respeitar essas diferenças é importante, não julgar e acolher, que é o que a família tem que fazer, sem ficar interrogando, né, o que está acontecendo, é simplesmente acolher, procurar entender aquela pessoa, por que ela está assim, né, o que a gente pode fazer para auxiliar, né? É isso que as pessoas precisam, de humanidade, né? E a gente tem pouca hoje humanidade, as pessoas estão tão correndo, estão tão atrás de suas coisas, as lutas diárias da vida, que eu sei que todo mundo tem, que o acolhimento e essas relações, essas conexões humanas ficaram muito poucas. E isso tem agravado a situação, entendeu? Então, é esse o nosso sentido, amparar, escutar, acolher, né? Respeitar o sentimento do outro. Isso é o Setembro Amarelo. Esse é o Setembro Amarelo. Outra questão, a depressão e a espiritualidade tem alguma coisa a ver, na sua opinião? Olha, a gente não pode dizer que tem a ver. O que a gente pode dizer é que a espiritualidade ela é muito importante. Nós estamos falando de religião, né? Que é diferente. Espiritualidade é o sentido da nossa existência, né? É entender o nosso papel, quem é Deus, o espaço que Ele ocupa na nossa vida. Isso é espiritualidade. E hoje, todas as ciências estão se dando conta, até tem livros hoje que tem um espaço para isso, falar da espiritualidade, entendeu que isso é uma necessidade, a gente tem que ter, é o sentido da vida. Então, esse vazio que as pessoas reclamam, eu tenho um vazio, eu não consigo preencher esse vazio, né? E é falta de entendimento da sua existência, ela não sabe por que ela está aqui. E a espiritualidade é um caminho para isso. Então, na minha visão e de algumas pessoas, ela é muito importante para a gente poder entender esse vazio, preencher esse vazio. Muito bem, e sobre as escolas, as igrejas, né? Será que elas estão preparadas para receber essas pessoas? Ou já saber se essas pessoas estão com esse problema sobre depressão? Você fala identificar, né? Identificar. Olha, eu até acho que as duas não estão tão preparadas, assim. Podem até achar que estão, mas assim, ainda mistura muita coisa, né? Expõe muito. Eu acho que é uma exposição muito que acaba prejudicando as pessoas, porque quando você vê seu problema, assim, às vezes outras pessoas, principalmente a escola, às vezes acaba que nem expõe, chama outras pessoas, aí acabam sabendo, aí expõe o aluno, aí tem o conselho, aí tem todo aquele movimento que hoje a escola tem para resolver alguma questão, né? E às vezes a questão, quando é chamada a atenção, ela vem por uma violação do aluno, ou o aluno fez alguma atitude que não era bacana, que não condiz, e aí acaba tendo que chamar a mãe. Então, ela começa por esse lado, entendeu? Então, a pessoa vai perceber que é uma depressão, às vezes, depois, que o aluno já chamou a atenção de várias formas, né? E isso acaba espantando, entendeu? Entendi. A igreja, eu acho que a sociedade em geral tem um papel muito importante nisso. A igreja não pode dizer que é falta de Deus, porque às vezes a gente escuta as pessoas dizer que depressão é falta de Deus, né? E não é assim, a gente não pode colocar dessa forma, a gente está tendo um preconceito, achando que a pessoa ter Deus, pronto, tem a solução dos seus problemas. E não é, a gente vê padres depressivos, né? Até o padre Fábio, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, o padre Fábio de Mello, ele deu um testemunho que ele superou uma depressão, né? Onde ele começou a procurar, ele fez terapia e o autoconhecimento, que é isso mesmo, reconhecer quem você é, aprender quem você é. Ele foi buscando uma maneira de sair disso. E uma das coisas é conhecendo ele mesmo, a essência dele. Ele conseguiu superar isso. Então nós tivemos o padre Fábio, que dá testemunhos hoje aí de como ele superou, né? Então é importante a gente não misturar as coisas, né? Não podemos misturar. Então a solução não é só isso, tá? Ela é importante, ela faz bem, mas ela não é única. Existe várias coisas que englobam pra gente. Agora, uma outra pergunta. Estresse causa depressão? Com certeza. Acúmulo de coisas, a pessoa não ter tempo para ela, isso vai gerando uma sobrecarga e aí tem um estresse grave, crônico, que a pessoa pode levar a ter uma depressão. Na sua opinião, quais são as suas medidas para combater este mal do século, a depressão? Estar nas relações. A gente começar a desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro. Eu acho que assim, a empatia,
que é um termo que eu gosto muito, sou muito, procuro botar em prática na minha vida, que é se colocar no lugar do outro, entender pela visão do outro, sem julgar, acolher, procurar prestar atenção no que está em volta, na família, né, nos filhos, nos vínculos que estão se perdendo por conta da correria, a falta de tempo das pessoas é um problema sério hoje. E aí quando as pessoas vão perceber, já está muito grave, entendeu? Então é isso que está faltando, assim, as pessoas terem esse momento, né, de família, resgatar alguns valores que a gente foi esquecendo por conta do ter, né? Se preocupar mais com o ser, né, e não com o ter. Eu sei que as pessoas querem ter, eu sei que é legal, mas não é o nosso foco hoje, né, como ser humano. A gente tem que começar primeiro com o ser. E aí o ter é um resultado. Muito bem, para finalizar a nossa entrevista, qual é o canal que a senhora criou, né, a respeito aí de suicídio ou depressão? É uma das coisas que a gente como cidadãos, a gente precisa ver o que a gente pode fazer para contribuir, que é um sentido muito importante para as pessoas não ter depressão. Se sentir útil, tá? E útil significa, não é só em questão financeira, é com o próximo. Essa ação de compaixão, da gente poder auxiliar alguém, isso dá um sentido na vida muito grande, tá? Isso preenche aquele vazio que evita uma depressão. E nesse sentido foi que eu resolvi criar o blog, que é KeilaTomásBlog.com. Lá é um lugar onde eu quero poder auxiliar, responder uma pergunta, conversar com as pessoas, ter esse momento, né, de acolhimento, de escuta, de sem julgamentos, e tirar uma dúvida que nem essa, que é tristeza, que é depressão. Ah, meu filho não está diferente, né, o que eu devo fazer? Porque as pessoas não podem pagar uma consulta para perguntar isso, às vezes não tem condição, e eu sei que é caro. Então foi uma maneira que eu, como cidadã, devolver, não estou fazendo nada de mais, estou devolvendo, fazendo a minha contribuição para tudo que eu recebo, sabe, de Deus, da vida. Então estou fazendo a minha parte, é uma obrigação minha, né, um dever que na verdade nós estamos aqui, esse é o sentido da vida, servir. Muito bem, eu quero agradecer a você, doutora Keila, por nos conceder essa entrevista, né, ao portal Jovem Sul News, tá bom? Aqui é o repórter Rafael Ferreira para o Jovem Sul News, o portal mais completo de notícias de Mato Grosso do Sul.